Não bastasse o Brasil ser tão atrasado na qualidade da educação, agora estamos muito, mas muito atrasados em relação ao resto do mundo na reabertura de escolas. E isso não é por causa da segunda onda de Covid, vem de tempo. Quando o Brasil saiu do pico da primeira onda, que foi de maio a julho de 2020, só 11 dos 27 estados permitiram a volta das aulas presenciais. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e trago esse assunto hoje para ficarmos atentos a governadores e prefeitos, às suas decisões quando passar essa segunda onda. Ou vamos ficar esperando pela terceira, pela quarta, continuar atrasados em relação ao resto do mundo? Já existem pesquisas provando que abrir escolas seguindo protocolos sanitários não aumenta o número de casos de Covid. Nesses tempos em que falam tanto de ciência, de comprovação científica, deveriam focar em pesquisas para perceber que não há nada de científico em manter crianças e adolescentes longe da sala de aula. Pelo contrário, já está provado que o fechamento de escolas resulta em aumento do abandono escolar, retrocesso no aprendizado e até no desenvolvimento de crianças pequenas. Isso sem falar nos problemas psicológicos e até nutritivos que fechar escolas acarreta. Antes de falar de pesquisa comprovando que a reabertura de escolas não significou aumento nos casos de Covid nas cidades analisadas, vamos relembrar o que foi o primeiro ano de pandemia para quase 2 bilhões de estudantes pelo mundo, incluindo 50 milhões de brasileiros matriculados em escolas, segundo o último censo escolar. Fechar escolas e universidades foi uma das primeiras medidas em praticamente todos os países conforme foram sendo registrados casos de Covid-19. O problema no Brasil, especificamente, é que o nosso país tem dimensões continentais, é muito grande, as diferenças regionais também, então o mais lógico teria sido ir fechando gradualmente conforme o vírus avançasse pelo país. Mas aqui fecharam escolas, fecharam tudo, aliás, de forma generalizada, mesmo que não houvesse nenhum caso registrado. Desconsideraram, inclusive, o clima, que é um fator preponderante no comportamento das pessoas e na proliferação de vírus. Estados e prefeituras interromperam as aulas muito antes da confirmação dos primeiros doentes, ou seja, o vírus sequer circulava na cidade ou em cidades vizinhas e os alunos já estavam sem aulas. No começo, essa precipitação era até compreensível, porque sabia-se muito pouco sobre a doença e as raras informações que chegavam da China, onde tudo começou, eram mesmo muito assustadoras, até porque tinha aquela história de médicos e jornalistas sendo punidos pelo governo chinês, alguns até desaparecendo depois de divulgar as primeiras informações sobre o coronavírus. Então, muito antes do vírus, o que se espalhou pelo mundo foi o pânico. E aí aconteceu aquele fechamento generalizado de escolas sem maiores justificativas. Mas a gente foi vendo as coisas evoluírem. Pesquisas foram feitas, divulgadas, aumentou o conhecimento sobre como se prevenir do contágio. E na maior parte do mundo as escolas foram sendo reabertas conforme avançavam os protocolos sanitários de distanciamento, uso de máscara, uso de álcool em gel. E sabemos também que, com raras exceções, não foi preciso fechar de novo depois da reabertura. A vida escolar segue sem maiores percalços, claro que dentro de uma nova realidade, com salas mais vazias e medidas rigorosas de controle sanitário, de higiene das mãos, distanciamento entre os alunos. Tudo isso vem sendo respeitado sem que as escolas precisem fechar. Isso no exterior, porque o Brasil levou muito mais tempo para reabrir e, ao contrário do fechamento, não fez isso de forma generalizada. Como eu disse no começo do vídeo, em outubro, 7 meses depois do início do lockdown, só 11 dos 27 estados tinham permitido a volta às aulas. A maioria dos outros segue com as crianças e adolescentes em casa até hoje, tendo aulas apenas pela internet. Isso quando tem acesso à internet. É o caso aqui do Paraná, onde as escolas da rede pública estão fechadas há mais de um ano.
E aí não dá para dizer, mas o Paraná está no meio da segunda onda, o sul do país, né, com muito mais casos, uma variante nova, mais contagiosa, hospitais lotados. Mas veja o que aconteceu na primeira onda no ano passado. O sul do Brasil foi a região que demorou mais tempo para ter um aumento no número de casos. Demorou também um pouco mais para sair. O pico aqui foi um pouco diferente do pico nacional. Mas mesmo assim, aqui no sul, de setembro a dezembro, o número de casos confirmados e de mortes só caiu. E as escolas não reabriram, nem a rede particular foi autorizada a reabrir as escolas. Não quero entrar no mérito da pressão que sindicatos de professores exerceram sobre prefeitos e governadores e nem se eles cederam a essa pressão, porque 2020 era um ano eleitoral. Também não vou comparar o distanciamento que se consegue ter entre alunos dentro de uma sala de aula e nos bares, por exemplo, que durante meses estiveram liberados para funcionar. Quero citar um caso específico, uma comparação da reabertura de escolas que atraiu a atenção de pesquisadores brasileiros ligados a uma universidade estrangeira, a Universidade de Zurique, na Suíça, e ao Banco Interamericano de Desenvolvimento. 4 pesquisadores da área de economia decidiram analisar o que aconteceu no estado de São Paulo, que por ser o mais populoso do país e ter permitido a reabertura conforme as condições locais, teve uma amostragem grande de cidades em que os alunos voltaram para a sala de aula ainda no segundo semestre do ano passado. Foram 131 cidades que permitiram a volta às aulas presenciais. É pouco perto do número total de municípios do estado, que é de 645, mas para os pesquisadores foi mais do que suficiente para uma análise comparativa confiável. O que esses pesquisadores fizeram foi olhar para os números de escolas abertas, alunos circulando, casos de Covid e mortes nessas cidades que autorizaram a retomada das aulas e também nas outras. Eles compararam os gráficos da doença e o título do trabalho diz tudo. A reabertura das escolas na pandemia não aumentou a incidência nem a mortalidade de Covid-19 no Brasil. A Gazeta do Povo publicou uma reportagem bem completa sobre essa pesquisa que você pode encontrar procurando pela editoria de educação, mas aqui vão as principais considerações. Os pesquisadores separaram os municípios de São Paulo em 2 grupos. Um é o das cidades que permitiram a reabertura das escolas, onde o prefeito permitiu que as escolas voltassem a receber alunos. O outro é o das cidades que mantiveram a proibição. A comparação foi entre as oscilações no número de casos e de mortes por Covid-19 nos meses em que as escolas estiveram funcionando. Isso conforme dados oficiais do Ministério da Saúde. Os pesquisadores levaram em conta a infraestrutura das escolas, o nível de pobreza da população, os indicadores socioeconômicos dos municípios, o percentual de idosos em cada cidade e até as taxas de isolamento social. E depois de analisar todos esses números, chegaram à conclusão que está no título do estudo: não houve aumento de casos nas cidades que reabriram as escolas. Um dos pesquisadores é o economista Guilherme Lichand, que tem PhD em Política Econômica pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, super conceituada, e atualmente é professor assistente e diretor de pesquisas de um centro de estudos sobre desenvolvimento infantil na Universidade de Zurique, na Suíça. Ele foi entrevistado pela Gazeta do Povo e olha o que ele disse, abre aspas: podemos afirmar com margem de confiança de 95% que a reabertura das escolas não levou municípios a subir no ranking estadual de casos e de mortes. Fecha aspas. O estudo está publicado em inglês porque foi disponibilizado para a comunidade internacional. Resta saber se aqui no Brasil vai ser lido pelas autoridades e principalmente se vai ser considerado. E você, o que acha dessa história de atrasar tanto a abertura das escolas no Brasil? Deixa aí seu comentário. Se gostou do vídeo, curta e compartilhe. E como eu sempre digo, se ainda não for nosso assinante, aponte a câmera do celular para esse código que aparece na tela. Eu te convido a acessar a promoção e ser nosso assinante para testar, conhecer o conteúdo da Gazeta do Povo e continuar conosco, ajudar a manter vivo esse jornalismo único no Brasil.
Te espero lá na Gazeta.